Tribunal Penal Internacional acaba de emitir mandados de prisão para Benjamin Netanyahu e líder do Hamas por cometerem crimes de guerra, indução à fome e extermínio de povo. Esse mandato foi enviado para 124 países signatários, incluindo o Brasil. O que isso significa? Significa que qualquer um desses países se comprometem a prender qualquer um dos dois se pisarem em território nacional. Apenas Rússia e Estados Unidos não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. E o governo de Israel entrou com um recurso, mas foi negado por unanimidade por todos os juízes que também expediram o mandado de prisão alegando crimes de guerra contra a humanidade. Gente, vamos aguardar, né? Urgente, pessoal. O Tribunal de Haia emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e o ex-ministro de Israel. Ambos são acusados de crimes de guerra relacionados às ações militares conduzidas em territórios palestinos. Acusações de violações graves dos direitos humanos, ataques indiscriminados contra civis, que a gente vem denunciando já há muito tempo, e outros crimes que são classificados como crimes contra a humanidade. Não sei se vocês se lembram quando Carla Zambelli falou que o Tribunal Penal Internacional de Haia estaria aqui no Brasil e teria constatado que as eleições teriam sido fraudadas por Lula. Tudo mentira, isso não é papel do Tribunal Penal Internacional de Haia, e também eles não estariam aqui para ver questões eleitorais. Tudo isso para justificar a tentativa de golpe. Tudo isso para alimentar os delirantes anseios de tomada do poder. Isso intensifica a pressão sobre Israel e a nossa imprensa poderia agora fazer aquilo que ela recomendou ao PT, que era fazer um exame de consciência, né, uma autocrítica em relação ao exposto. Agora vocês poderiam fazer essa autocrítica, porque quando o Lula se colocou em relação a essa guerra enquanto algo covarde, um verdadeiro assassinato em massa, ele falou com outra palavra que a gente não utiliza aqui porque, por incrível que pareça, o YouTube censura. Vocês poderiam agora fazer uma autocrítica e se desculpar perante o Lula. Ele estava certo mais uma vez e vocês estavam conduzindo a opinião pública de maneira descarada, sórdida, porca, imunda. E quando nós, progressistas, nos colocamos contra esse ataque à Palestina da maneira como foi feito, vocês nos acusaram de tantas coisas, né? Mas foi um ataque covarde. Assim como todo ato terrorista, como, por exemplo, o Hamas, ao fazê-lo diante de Israel, também é algo covarde. Sempre um ataque terrorista é covarde. E por falar em ataque terrorista, vocês bolsonaristas, sempre colocaram que nós da esquerda estaríamos a favor do ataque do Hamas. Como pode ficar a favor de um ataque terrorista? Não, nós nunca estivemos. Começa por aí. E agora, com esse ataque terrorista que foi provocado em Brasília contra o STF, vocês não se postam da mesma maneira, né? Vocês têm dois pesos, duas medidas, vocês são bastante contraditórios. O bolsonarismo se pautou em técnicas terroristas, inclusive quando da invasão da Polícia Federal. Foram explosões, foi um ataque terrorista também, que eles já estavam sabotando o futuro governo que havia ganhado as eleições. Vocês condenaram tanto o ataque do Hamas, né? E o que vocês têm a dizer sobre Bolsonaro tentar matar Lula, Flávio Dino, Alexandre de Moraes? Ele queria fazer um strike, né? Ele queria matar todos de uma vez, Alckmin. A verdade é que nós tínhamos um governo de assassinos. Flávio Bolsonaro até falou, pensar em matar não é crime. Não, teu pai não pensou em matar. Teu pai organizou uma equipe
foi uma organização criminosa, uma ORCRIM. Só por aí já é crime, só essa formação já é criminosa. E houve atos preparatórios. Eles ficaram de tocaia. Um dos atiradores disse estar a postos, falando para que as outras pessoas também estivessem a postos. E o interveniente na agenda de Alexandre de Moraes salvou sua vida. Não o mataram porque ele ali não passou. Então, por um motivo de força maior, eles suspenderam o assassinato de Alexandre de Moraes. Mas a tentativa foi posta. Pararam para pensar. Nós tínhamos um assassino em série, porque na pandemia ele se mostrou um assassino em série. Ele assassina as pessoas para se manter no poder, se for necessário. É ladrão, é corrupto e é um golpista. Não podia ser pior. A escolha de um líder para a nação não podia ser pior. Bolsonaro se mostrou com isso, e todos os arredores que o cercavam também se mostraram bandidos. Eram bandidos. Muita gente chamava Lula de ladrão e puseram um assassino, ladrão, corrupto, golpista, incompetente. Ser incompetente não é crime. Mas era um cardápio completo. É muito bom ver que a justiça está se fazendo, que os bandidos estão indo rumo à cadeia. E nós estamos aqui muito felizes. Vamos comemorar. Não estranhe, eu cortei o cabelinho e vim dar continuidade ao nosso vídeo. Também que acaba de chegar nas agências importantes que disse o seguinte: o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e contra o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. A corte emitiu ainda outro mandado contra uma liderança do Hamas. Segundo o tribunal, existem indícios razoáveis de que Netanyahu e Gallant cometeram crimes. Para a corte, eles teriam usado até mesmo a fome como arma de guerra. A corte afirma ainda que Israel não precisa reconhecer a jurisdição do tribunal. Isso porque Israel não integra a corte. Vamos seguir acompanhando essa história bem de perto. Plantonistas, me respondam uma coisa. Só eu percebi que essa âncora está triste com a notícia ou é impressão minha? Coloque aí nos comentários. Parece que ela está indo para o enterro. Como se fosse uma má notícia, a gente aqui comemorando. Netanyahu preso é uma beleza. É outro assassino que tem que ir para a cadeia. E ela tá triste. Ou ela tá fazendo essa cara para agradar a família Marinho, os donos do canal? Não deu para entender, viu? Ela está com uma voz de velório. Já começa pelo destaque internacional, porque o Tribunal Penal Internacional acaba de pedir a prisão do primeiro-ministro de Israel. É por isso que Beatriz Ferretti já está por aqui com a gente para trazer todos os detalhes em relação à situação, de fato, de Benjamin Netanyahu, agora com esse decreto, esse pedido de prisão. Bom dia, Beatriz. Tudo bem, Regina? Bom dia a você que nos acompanha. Uma decisão que acaba de ser anunciada e envolve não apenas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas também Yoav Gallant, que é o ex-ministro da Defesa do país, além de 3 lideranças do Hamas. Esse pedido de prisão acontece por crimes de guerra, de acordo com o TPI, o Tribunal Penal Internacional com sede em Haia. E acontece, segundo essa decisão, porque Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem utilizado a fome como uma arma de guerra e diz que Israel direciona intencionalmente ataques contra a população civil na faixa de Gaza. Trata-se, portanto, de um desdobramento da guerra entre Israel e Hamas que a gente acompanha há 1 ano e 1 mês. Uma guerra que já deixou mais de 44 mil palestinos mortos e sitiou o enclave palestino onde vivem um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Essa daí tá mais animadinha. Não há por que ficar triste, é uma notícia muito boa. É outro assassino na mesma linha extremista, fascista, de Bolsonaro, Milei e tantos outros.
Então tá de bom tamanho, beleza. Hoje só boas notícias. Indiciamento de Bolsonaro, dos generais, Netanyahu também já está na mira da Justiça Internacional. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Isso nos faz sentir alegria em estarmos aqui trabalhando, não nos sentimos inúteis, né? As denúncias têm algum valor. Muito bom, muito bom. Chegar ao Tribunal Penal Internacional emitiu ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu e também contra o chefe do Hamas. Aí, esse assunto relacionado à guerra entre Israel e Hamas, né, Bê? É o tribunal, aquele penal com sede em Haia, viu, Cíntia? Que, por exemplo, já tinha pedido a prisão de Vladimir Putin quando a gente fala na guerra do leste da Europa. Agora vem esse pedido de prisão contra Benjamin Netanyahu, o premier israelense, por crimes de guerra. A corte entende que, por exemplo, Israel estaria usando o alimento como arma de guerra, né? Isso porque vem realizando, desde o início do conflito contra o Hamas, há 1 ano e 1 mês, um cerco contra o enclave palestino, limitando a entrada de alimentos, medicamentos, água e fontes de energia. Esse mandado de prisão não vem só para Netanyahu, mas também para o ex-ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, que foi demitido recentemente por Netanyahu do governo, e para 3 líderes do Hamas, todo mundo por crime de guerra. Acontece que esses 3 líderes do Hamas que receberam esse mandado de prisão foram mortos pelo exército israelense nos últimos meses ali, durante esse conflito. Na prática, o Netanyahu não deve ser preso. Isso se ele não sair de seu país. Mas, se o Netanyahu ou o ex-ministro da Defesa israelense, que também recebeu esse pedido, se eles viajarem para qualquer um dos países que atendam à jurisdição do TPI, o Tribunal Penal Internacional, aí na prática, esse país para qual ele viajou deve prender o primeiro-ministro de Israel. Então, por exemplo, o Brasil tem essa jurisdição. Se o Netanyahu viajar para cá, teoricamente o Brasil deveria prendê-lo. É mais ou menos aquela discussão que a gente estava... Por isso que eu citei o Vladimir Putin, que a gente acompanhou nos últimos dias, sobre a vinda ou não de Putin para o G20 no Rio de Janeiro, né? Porque se o Putin tivesse vindo para o Rio para participar da cúpula do G20, teoricamente o Brasil deveria prendê-lo. E foi justamente por isso que o governo da Rússia decidiu não enviar o presidente para participar dessa reunião. Então, é mais uma demonstração de que Netanyahu está ficando cada vez mais isolado no cenário internacional e agora enfrentando esse mandado de prisão. Mas se ele permanecer em Israel, que não atende à jurisdição do TPI, ele não corre o risco de ser preso, pelo menos por enquanto. Sim. O cerco se fechando cada vez mais contra o Benjamin Netanyahu, né, o responsável lá por Israel. Obrigada, Beatriz Ferretti, pelas informações com a gente, viu? Bom trabalho para você, querida, aí ao longo do dia. E por falar em assassino, estamos falando de Netanyahu, vamos agora falar de Bolsonaro. Não vou. Vou colocar a Kari, que ela fala melhor do que eu sobre o Bolsonaro. Ela sabe classificá-lo muito melhor que eu. É insuperável. Eu digo grande, vocês dizem dia. Bolsonaro acabou de ser indiciado pela Polícia Federal, pela trama golpista, e chegou a hora de colocar esse vagabundo, esse bandido, para apodrecer na cadeia, que é o lugar dele, sem anistia, para Bolsonaro e todos aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, que hoje é o início da perda de sono de Bolsonaro e que ele vai se tremer até chegar o dia que a Polícia Federal vai dar 3 batidinhas na porta e nesse dia o Brasil vai comemorar. Atenção, notícia de última hora. Jair Mentiroso Bolsonaro acaba de ser indiciado, juntamente com ele, o Braga Neto, General Heleno, Ramagem e mais 30 e tantos que participaram junto com ele lá naquele desgoverno, tá? A Polícia Federal já encerrou os inquéritos e, portanto, tá aí a notícia para vocês. Mais um crime que Jair Mentiroso Bolsonaro vai ter que responder e desta vez, presta atenção, não vai ter saída para ele, tá, gente? Porque esse indiciamento, repetindo, esse indiciamento trata-se da tentativa de golpe, tá? Que foi descoberto agora nessa semana. Portanto, Jair Mentiroso Bolsonaro está com os passos cada vez mais perto da entrada da cela que ele ocupará por muitos e muitos anos. E com a graça de Deus, nós vamos se livrar desse bolsonarismo, dessa direita extremista, golpista e terrorista, gente. Glória a Deus. A justiça tarda, mas não falha.
Receba, Jair mentiroso, a papuda te espera e chupa que a cana é doce.